Olá! Hoje nós vamos falar de constelação familiar sistêmica. Vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que é isso? Vamos dizer que é uma espécie de psicoterapia, mas não é exatamente uma psicoterapia. O que eu quero dizer a vocês é que existem formas e metodologia que pode tornar um sistema equilibrado. O que é um sistema? Sistema, por exemplo, é uma família, pai, mãe, filhos. Se há um desequilíbrio nesse sistema de posicionamento dos personagens, do pai, na verdade, agir como filho, do filho agir como pai, há um desequilíbrio nessa harmonia. E isto causa muitos problemas. Se não causa um problema naquele momento, leva a problemas até em gerações futuras, em sistemas futuros. Quando há, por exemplo, dentro de um casal, uma agressão constante entre o marido e a mulher, seu companheiro, sua companheira, o que será que tem por trás desta agressão? Na constelação familiar, é uma dinâmica em que se consegue trazer à tona o porquê das coisas, o porquê está acontecendo. Essa constelação, esse tratamento, vamos dizer, esse tipo, essa metodologia, ela pode ser feita em conjunto ou pode ser feita individual. É um assunto novo, interessante, que nós convidamos uma psicóloga, que se especializou em constelação familiar, que vai tentar mostrar a importância de se buscar esse tipo de tratamento quando existe uma desarmonia, uma depressão. Por que será que essa depressão está acontecendo? Ansiedade, por que será que esta ansiedade está acontecendo? Será que houve um desequilíbrio dentro do sistema que você vive? Quer dizer, você tem que saber exatamente o que está acontecendo para você obter uma cura. Não é o tempo todo tomar só medicamentos. Bulimia, anorexia, a própria dependência química, a insônia, que hoje milhões de brasileiros sofrem de insônia. O que levou a esse tipo de problema? É muito interessante. Convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para um intervalo muito rápido e voltamos aqui com a Daphne, que é a psicóloga, que é a consteladora, Vocês vão ver que não tem nada a ver com religião, com espiritualidade. É um método cientificamente comprovado e ela vai nos explicar exatamente o que é a constelação familiar. Não saiam daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar desse assunto, eu tenho absoluta certeza, muito desconhecido. Muito desconhecido. Quem assistiu o editorial viu que nós vamos falar de constelação familiar. Constelação, será que é céu? Como é que é essa história? Eu acho que é um programa muito interessante, porque quando nós falamos em saúde, nós não falamos só na saúde do corpo, nós temos que falar na saúde mental, na saúde da alma, na saúde espiritual, porque nós somos um ser holístico, nós somos um ser que temos que estar em harmonia, tanto corpo, alma, espírito. Tem doenças espirituais, tem doenças mentais, tem doenças do corpo. Então, o programa Saúde em Seu Lar é isso. Nós vamos abranger todo tipo de patologia ou mesmo de conceitos envolvendo o ser humano. E tenho o prazer de receber aqui, pela primeira vez, tenho certeza que vamos ter outras, a Daphne. A Daphne é Daphne Rajab Cardia. Falei certo? Quase, Cardia. Daphne Rajab Cardia. É difícil mesmo. É difícil mesmo, Ela estava falando aqui que é uma mistura de grego com árabe, com espanhol, com português. É uma bagunça doida, é isso mesmo. Então, a Daphne, ela é psicóloga. Ela é psicóloga, mas ela se especializou em constelação familiar, vocês vão entender daqui a pouco o que é, e coach, E também trabalhou muito em empresas com a questão de recursos humanos e tudo mais. Tem uma ampla experiência em que quer trabalhar realmente as habilidades do ser humano e ajudar nesta harmonização espiritual, mental
e psicológica, muitas vezes vocês vão entender, não é uma religião, tá? Já vamos começar por aí, porque muitas pessoas, constelação, deve ter alguma coisa a ver com religião. Daphne, boa noite, muito obrigada pela sua presença, viu? Um prazer, muito simpática. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá. E afinal de contas, o que é constelação familiar sistêmica? O que é isso? Então, causa estranhamento, né? O nome, por quê? Porque constelação não é uma coisa de estrela, de astro, nada. Certo. Constelação foi uma tradução do alemão, porque é uma técnica alemã, e ela se refere ao posicionamento das pessoas dentro dos sistemas. Então, foi sistemas. Sistema. O que é um sistema? O que é um sistema? O primeiro sistema que a gente tem é o sistema familiar. Certo. Qualquer grupo que eu tenha de pessoas e que esse grupo se reúna com uma certa regularidade já é um sistema. Sim. Então, a família, que é o nosso sistema de origem, não tem como você existir sem ter uma família, pai, mãe e filho. Temos outros sistemas no trabalho, nas organizações, que é onde também é uma aplicação da constelação familiar nas organizações. E temos os grupos. Qualquer grupo que você tem uma regularidade, uma afinidade, já existe um sistema. Tá. Bom, então, o sistema, vocês entenderam o que é. E o que é a constelação familiar sistêmica, então, exatamente? Então, é um tipo de terapia? Não é. É um tipo de terapia, né? Mas ela é diferente da psicoterapia familiar sistêmica. O que é a psicoterapia familiar sistêmica? É uma terapia feita somente por psicólogos e você trabalha a família como um sistema. Tá. Então você trabalha o indivíduo nas suas relações familiares. E isso é uma prática de psicoterapia. Certo. A constelação familiar, ela é uma técnica de terapia, sim. Por quê? Porque terapia se refere simplesmente a uma técnica que ajuda na transformação das pessoas. Ela foi criada pelo Bert Hellinger, que ele é um alemão. Então ele usou muito as tribos Zulu. Há muito tempo atrás? 40 anos. Então é uma técnica muito recente. Por isso que as pessoas ainda não têm muito conhecimento, né? Tá. Então ele fez um estudo nas tribos Zulus, né? Tribos no sul da África, e aí ele constatou essa técnica na resolução dos conflitos e aí no posicionamento, em que cada um tem o seu posicionamento dentro do sistema. Então o pai tem que se comportar como pai, a mãe se comportar como mãe e o filho como filho. Porque há uma mistura disso tudo, Daphne? Hoje em dia, infelizmente, quer dizer, o filho acha que é o pai acha que é filho, o filho acha que é a mãe. Exatamente. Não, é verdade, existe confusão na família. Existe uma confusão dos papéis. Por que se perdeu? Por que os papéis se perderam com o decorrer dos anos? Porque quando você falava em família antigamente, era bem diferente a forma de se viver em família, né? A convivência sim, mas o posicionamento dos papéis, ele é passado. Você aprende com a sua mãe, por exemplo, que ser uma boa esposa, antigamente era o quê? Você cuidar do marido, você limpar a casa, né? E aí você aprendeu aquilo. Então isso vai sendo passado de geração em geração. Em algum momento, por exemplo, hoje a gente tem muitos pais separados, né? Eu me separei do meu ex-marido, por exemplo, eu tenho um filho. Então esse filho, se eu fiquei um tempo morando sozinha com ele, automaticamente e inconscientemente... Passa seu pai também. Ele passa a ocupar o lugar do marido. Então ele passa a entender assim, eu sou o homem da casa, por exemplo. Só sou eu e minha mãe. Então ao invés dele ser o filho que é cuidado pela mãe, ele acha que ele que tem que cuidar da mãe, por exemplo. Se você pensar que ele vai tomar conta, tem uma certa idade, e ele vai se posicionar para acolher a mãe, para ajudar a mãe, é errado, né? Isso traz sérios comprometimentos no sistema, porque daí ele não se desenvolve. Mas se não tem mais o pai? Como não tem? O pai tem, ele só não está presente. Mas pro filho, ele precisa internalizar a mãe e o pai. E se ele não se põe como filho na relação original, ele dificilmente vai se colocar como um pai quando ele vier constituir a própria família. E ele vai esperar que a esposa seja a mãe. Olha a confusão. Esse desvio, ele leva depois para a família dele. Sim, porque tudo que você aprende, por isso que quando a gente fala que é familiar, você estuda a questão dos comportamentos que são passados de geração em geração. Porque os valores que você aprende na família, eles são geracionais. Tá. Você aprende com a sua mãe o que é honestidade e você vai ensinar seu filho daquele jeito. Por exemplo, para as pessoas entenderem bem, quais são as indicações, vamos dizer assim, de se procurar alguém
a tua especialização para fazer esse tipo de tratamento, vamos dizer assim? Então, ele é indicado, na verdade, para pessoas que percebam que existe alguma questão inconsciente, que normalmente não tem uma explicação clara, porque isso tudo que eu tô te falando de papel não é uma coisa clara. Ah, meu pai saiu de casa, eu sou o homem da casa. Não, isso tá no inconsciente da pessoa, né? Então, quando a pessoa percebe que existe alguma questão que ela é transmitida geneticamente, na geração dos meus pais foi assim, na geração dos meus avós foi assim, e eu sinto que isso tá dificultando a minha vida. Então, esse é um caso para constelação. Mas às vezes você não sabe que aquilo está te trazendo problema. Não sabe, você não tem consciência. Porque muitas vezes você entra, por exemplo, num processo de depressão. Sim. E você muitas vezes não sabe por que você entrou nesse processo de depressão. Então pode ser esse desarranjo, vamos dizer, dentro da família? Com certeza. A minha busca pela constelação foi justamente isso. Porque nos casos da terapia, como atendia pacientes na psicoterapia, a gente começava a ver muita dificuldade em acessar certas coisas. E quando a gente começou a fazer a constelação, a pessoa tomava consciência muito mais rápido. Quer dizer, você traz algo que está no subconsciente daquela pessoa para dentro de uma consciência. Esse é o objetivo principal da constelação. O objetivo é você ter consciência do seu papel e no que aquilo está trazendo aquele conflito, ou individual ou até familiar. E se colocar no papel. Então, além de você tomar consciência mais rápido, na constelação você tem a oportunidade de colocar cada um no seu lugar. Tem uma pergunta aqui, Daphne, da Sibeli, lá do Parque Pinheiro, que ela pergunta assim: qual que é a diferença entre um trabalho de uma constelação em grupo? Ela falou que ela mandou um e-mail para mim dizendo que ela foi ler sobre isso e tal. Legal. E individual. Muito legal. A constelação em grupo, a gente trabalha usando as pessoas para representar os papéis da sua família, envolvidos naquela situação. Não são as próprias pessoas da minha família? Não. Elas podem até estar assistindo, mas normalmente Quer você dizer, escolhe as pessoas. Você faz um teatro? É como se fosse, uma das técnicas que foi usada para desenvolver a constelação foi o psicodrama, né? Tá. Mas não existe um script. Essa é a diferença. Você utiliza as pessoas para fazerem os papéis dos seus representantes familiares, mas elas não estão pré-programadas para fazer nada. Ela simplesmente sente e se desloca conforme a vontade. E aí você percebe o campo da pessoa. Quantas pessoas normalmente participam? Então, assim, várias pessoas podem assistir. E o bom é que se você está assistindo uma constelação que não é sua, e você aprende com aquilo, você também está ordenando o seu sistema. E o número de pessoas que vão representar os papéis depende da situação envolvida. Às vezes é mãe, pai, filho, às vezes você coloca a voz, cada situação é uma situação. Por exemplo, numa empresa é complicado uma empresa, né? É uma disputa, uma competitividade terrível. Por exemplo, dentro de um banco, por exemplo. Certo. Né? Você pode utilizar, você entre o diretor, o gerente, o coordenador, o funcionário, sim, que existe, inclusive para aumentar a produtividade no trabalho, porque claro. As constelações têm sido usadas no meio organizacional por conta disso. Tá. Porque o que a gente entende? Que se existem papéis e a hierarquia, que é um dos princípios da constelação, aplicado ao sistema organizacional. Então existe hierarquia, existem os papéis, certo. E quando o gerente acha que ele quer ser o diretor, ele não está no papel dele. E quando o diretor não quer tomar as rédeas daquela situação, porque é muito difícil para ele, e ele passa aquilo para um outro funcionário. Então, existe uma confusão hierárquica, e isso traz desequilíbrio para o sistema. Então, esses princípios que a gente traz da constelação, eles são aplicados em vários meios. Aí tem a pergunta aqui da Cláudia, lá do Nova Aurora, que ela pergunta assim: que problemas eu posso trabalhar em relação à constelação sistêmica? Todos. Todos? Todos. Problema de ordem sexual, todos? Se isso tiver alguma coisa a ver com o seu campo familiar, sim. E eu te digo que casal, 90% tem a ver. Casal, por exemplo, casal. Que começa, vamos pensar que um casal... Vamos, dá uma situação prática. Uma situação prática, um casal que estava indo muito bem, tinha um relacionamento muito bom, inclusive sexualmente falando, que é importante num relacionamento. Claro. Aí nasce o primeiro filho. E aí? Não, nasce o primeiro filho
E aí muda toda a configuração, muda toda a dinâmica da família, sim, que muda, não tem como. Muda, não tem como. Né? E começa a haver um certo afastamento. E às vezes até acaba mesmo em separação, sim. Que não é incomum isso acontecer. Não é. Né? Se não houver uma base sólida demais, acaba acontecendo. Nesse caso, para você conseguir, vamos dizer, administrar aquilo e colocar os papéis, mas que isso não interfira na vida do casal, aí se pode fazer a constelação. Pode, porque na dinâmica do casal, antigamente o que era? Eu, filhinha de papai, vim da minha família de origem. Sim. E aí eu encontro o meu marido, que é filhinho da mamãe, com a família de origem dele. E se essas duas pessoas não estiverem nos seus lugares corretos na família de origem, o que elas fazem quando elas casam? Projetam um no outro as suas frustrações. E aí quando vem o filho, isso fica mais evidente. Por quê? Porque agora vem o filho. E aí obriga os pais a tomarem o lugar de pais. Então pode ter muita dificuldade nesse sentido. O que acontece, por exemplo, nos casos em que a constelação familiar está sendo usada no meio jurídico? Nos casos de separação, faça a constelação e aí você observa, por exemplo, que tem muitos casos em que a família está reproduzindo situações das suas famílias de origem e que o marido, por exemplo, nunca olhou para a mulher. Ou que a mulher nunca olhou para o marido durante todo aquele período de 15, 20, 30 anos de casado. Porque está preso nos problemas do sistema de origem. Complexo, né? Mas está dando mais ou menos pra gente, né? Eu tenho certeza que a Daphne está conseguindo passar para vocês isso. Agora é o seguinte, eu tô com problema. Sim. Meu marido também tá com problema. Certo. Só que eu procuro, ele não procura. Não aceito, não preciso disso. Que é muito comum também. Tá, não preciso disso, tá, pra mim tá tudo bem, não sei o que, eu não preciso dessas coisas e tal. Eu consigo, se eu for me tratar através dessa metodologia, vamos dizer assim, sim, eu consigo resolver o problema se ele não entrar também no tratamento? Normalmente é uma pessoa só que procura. Ah, o casal não procura? Então, normalmente a constelação não, é sempre a mulher. É difícil um homem se envolver. Isso em qualquer prática clínica, né? A mulher está sempre mais envolvida, busca mais ajuda, é mais comprometida, é mais comunicativa e tudo mais. Se a mulher vai e ela faz um trabalho, até mesmo de psicoterapia, quando ela se põe no lugar e ela resolve suas questões, automaticamente, como a gente está falando de um sistema, as outras pessoas acabam se colocando no lugar devido. Então, uma mudança que você tenha afeta todo o seu sistema. E a relação com o marido, sim, pode melhorar mesmo ele nem sabendo que você fez a constelação. Daphne, pode melhorar ou pode também arrebentar, né? Não. Nesse caso, a mudança... É sério. É sério. Pode melhorar, assim, a partir do momento que eu tomo alguma consciência que está lá no meu subconsciente e que está me atrapalhando na relação, eu posso também decidir que não é aquilo que eu quero. Isso pode acontecer. Sim, porque se os dois estão... sendo guiados pelos próprios inconscientes. Estão ali reproduzindo papéis que não são deles. Uma pessoa da relação toma consciência e começa a mudar, o que o outro faz? O outro estranha. Então o outro tem duas opções. Ou ele aceita aquela mudança e vê com o que ele aprende e vai se tratar também, ou acaba ficando um desnível muito grande. Agora é importante o seguinte, por que a constelação familiar ela tem que ser realmente trabalhada, essa metodologia e tal, com psicólogo? A diferença não pode ser outro terapeuta ocupacional, por exemplo? A formação de constelação... O terapeuta ocupacional trabalha com questões físicas e mentais também, né? Também, isso. Ocupacional. A diferença é a seguinte, qualquer processo que envolva mexer com a emoção, e uma constelação ela é muito forte, ela pode desorganizar internamente aquela pessoa. O importante é você poder contar com um apoio especializado para depois você lidar com essas questões. Exemplo, nesse caso, vai que a gente faz uma constelação e a pessoa resolve se separar. Ela vai ter que lidar com essa separação também. E isso não vai ser fácil. Toda mudança envolve um sofrimento porque você tem que desapegar do novo. E aí, a constelação familiar hoje é uma técnica que qualquer pessoa pode fazer um curso. Aí é a diferença. Qual é a importância? Você faz um curso, mas você está preparado para lidar com o desdobramento que vai causar?
Entendeu? Porque Por isso que mexer é com a mente humana, mexer com o emocional... Não é fácil. Não é fácil. Né? Aliás, é a pior doença, né? É mais difícil, né? É muito difícil. É que a gente não pega, né? O subjetivo, né? Aí tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida aqui do centro, que ela fala o seguinte, ela fala assim, existe alguma ligação religiosa ou espiritual? Não existe Falou nenhuma em ligação. constelação? Porque é o nome, né? Que Sim. leva a gente a pensar uma coisa diferente. Mas não Nada existe a ver. nenhuma ligação religiosa ou espiritual. Então, não tem nada a ver, é uma técnica realmente cientificamente comprovada. É uma técnica que veio dessas observações que o Hellinger fez. Ele era um psicoterapeuta, ele era missionário, ele era teólogo também, né? Então, ele desenvolveu essa técnica e trata da repetição dos padrões familiares. Então, como lida também com questões subjetivas, as pessoas costumam confundir. É uma religião? Não é religião. Pode trazer conforto emocional, sim, espiritual, sim. Por quê? Porque nós, como você bem disse no começo, somos um ser holístico, né? Tá. Mas não tem a vertente religiosa. Não tem, né? Não. Então tá esclarecido. E quais são os ganhos terapêuticos com esse... Então, o ganho terapêutico é que a gente acelera muito o processo da tomada de consciência. Diferente de uma psicoterapia, por exemplo, que é demorado, né? Mas psicoterapia é bem demorado, né, Dá? Em alguns casos é bem demorado. Por quê? Porque assim... Você pegar um resultado e falar, nossa, tô me sentindo melhor com a psicoterapia. Porque normalmente quando você procura psicoterapia, você já tá no estado, assim, de desordem emocional muito grande, né? Pra começar, ninguém vai procurar uma psicoterapia em geral simplesmente porque tá com dificuldade no relacionamento. Não, você vai procurar quando já tá... Né? Já deu aquele problemão, você não sei mais o que fazer, e tô desesperada. Já quilos de medicamento. Aí já vem com acompanhamento psiquiátrico junto. Sim. Então, até que você consiga restabelecer essa integridade psíquica, leva um tempo. Tá. E quando você associar a constelação, que é o que eu procuro fazer no consultório, eu associo também a constelação na prática da psicoterapia, né? Você tem um ganho muito rápido. Mas aí é individual, né, Davi? Aí é individual. É individual. É individual. Quer dizer, só pra gente, para as pessoas entenderem, pra gente passar para outras partes. Certo. Quer dizer, você pega, por exemplo, 5 pessoas, faz um grupo. Tá. E aí você fala, cada um fala o que quer, como é que é. Não, como é que funciona isso? Não é assim. As pessoas A conseguem prática é falar? assim. Então, Porque hoje as a pessoas constelação não é uma terapia de grupo. Pois é. E aí as pessoas têm receio. Por exemplo, eu vou lá expor minha vida para um grupo de pessoas, eu não quero. O que é o legal da constelação? A constelação ela trabalha com coisas pontuais. A origem alemã é ótima, porque assim, você tem que falar objetivamente do seu problema. Então o constelador não vai saber, não vai ficar horas te consultando. Você vai falar assim, eu tô com um problema, uma questão com o meu marido, ponto. O que o constelador faz? Escolhe pessoas para representar. E essas pessoas que vão ser escolhidas não necessariamente sabem do que se trata. Você pode escolher aqui com o constelador assim, A vai ser meu marido e B serei eu. Aí você fala assim, fulano você vai representar A e fulano você vai representar B. Então as pessoas que participam nem sabem dos papéis que elas estão fazendo. Isso tem sentido para você que está olhando, porque você se reconhece ali. Você reconhece a sua dinâmica familiar ali. Interessante. Acho que vou fazer para me ver direito. Daphne, nós vamos para o intervalo rapidinho. Quero convidar vocês a continuarem conosco, lembrando que o programa todo domingo, 19h30, aqui pela TV Postos, HDI 21.1, também pelo canal do YouTube, Programa Saúde Celular, com a doutora Regina Sioff, reapresentação do programa quinta-feira, 4 horas da tarde e sexta-feira, 6 horas da manhã. Achei que ninguém fosse assistir 6 horas da manhã e tá bombando 6 horas da manhã, impressionante, o povo tá com, olha, eu tô feliz, as pessoas estão me dando retorno. Lembrar que nós aí estamos em 29 municípios. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de estar nos recebendo aí. Tá bom? Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com a Daphne falando desse assunto muito interessante, constelação familiar. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, hoje falando de constelação familiar. Quem perdeu o início do programa vai ter que assistir, porque senão não vai entender. Tá bom, gente? Aí assiste pelo YouTube ou pela reapresentação, porque vocês vão entender o que nós estamos falando aqui. Estou com a expertise no assunto, psicóloga, mas
trabalhando essa questão da constelação familiar. Graças a Deus chegou aqui em Poços alguém, né, em Poços de Caldas, que atende toda a região, viu, Daphne? Nós somos referência em toda a micro e macro região. E é um prazer, né, receber vocês aqui no programa Saúde Celular e principalmente levar essas informações, porque hoje, gente, a complicação, tá complicado os relacionamentos, né, infelizmente. E aí eu já te pergunto, é a questão da droga, né, que eu digo, infelizmente, com muita tristeza, que nós estamos perdendo para a droga, porque o que está provocando de desarranjo familiar, de confusão familiar, ninguém entende mais nada, aquela confusão toda, na questão de ter um dependente na família. Sim. Né? Você acha que tem um bom resultado esse tipo de tratamento? Então, tem sim, tem um bom resultado, porque a gente começa a entender a droga como uma função dentro do sistema. Então, sim. O que a gente entende? Em algum momento, essa pessoa está usando droga, ela está, por exemplo, reproduzindo algum comportamento de alguém das gerações anteriores que foi excluído do sistema, por exemplo. Por quê? Quando a pessoa ela é excluída do sistema, ou quando ela usa droga, ou quando ela transgride alguma lei, quando você tem algum parente preso, o que a família faz? Você costuma não falar daquela pessoa, porque aquilo é vergonhoso. Então, essa pessoa deixa de pertencer à família. Certo. E aí, quando alguém está usando droga, pode estar fazendo menção a essa pessoa para que ela seja reconhecida no sistema. Então, você não olha a droga simplesmente como uma questão individual. Você olha essa droga, qual é o papel dessa droga dentro do sistema familiar. E aí, cada caso é um caso. Tá. Porque quando você conversa com pessoas, com os dependentes químicos, as pessoas... Você pode ver a origem tudo lá na família. É impressionante. Alguma coisa, em algum momento... Fala-se hoje que existe uma tendência genética, que existe o que a gente chama de epigenética, né? Que é a genética juntamente com influência do meio ambiente, né? Exatamente. E a epigenética. Mas você vê que há um conflito que começa lá ou porque o pai bebia também, ou porque o pai batia na mãe, ou porque não sei o quê, porque... A gente rastreia qualquer vício. Qual é a função desse vício na vida da pessoa? Por exemplo, compulsão alimentar. O que significa comida para aquela pessoa? Que buraco interno que ela está preenchendo comendo. E aí você vê que a origem dos vícios, essas origens elas têm similaridade. Tá. Porque a droga também está sendo usada. Por exemplo, uma droga, uma cocaína, ou uma droga que ela te anestesia. O que você não está querendo olhar? Porque tá te anestesiando para a vida, é uma fuga. Do que você está fugindo? E depois passa a ser uma dependência. E aí já começa a importância de fazer um acompanhamento também. No tratamento de bulimia, anorexia, eu acho que deve ser bastante interessante a constelação familiar, né? É interessante. A gente associa as questões de nutrição com a representação da figura materna. Então, a relação que você tem com a mãe, ela diz muito da sua relação com a nutrição, com o aconchego, que é o papel da mãe. O que significa a mãe? A mãe é a que te dá a vida. Sim. Então, ela que nutre, ela que te traz esse referencial de carinho. E aí, quando você começa a ver que na sua vida você está tendo algum problema, para e pensa, como que está a relação com a sua mãe? Tá. Mas para você chegar nessa compreensão, você tem que participar de alguma coisa, porque você não chega nessa compreensão sozinho. Não. A gente não está acostumado, né, a lidar com essas questões, é difícil. Não. E também, e tem a ver muito que as pessoas se acham, às vezes, mas eu não... Eu superei. Eu superei, Todo mundo supera tudo, perda, né? Uma perda familiar. De uma mãe, por exemplo. Ela é muito profunda, né? A perda de uma mãe. A perda. O luto em si só já é uma dor muito grande. Porque você se sente abandonado, você se sente sozinho. Revoltado. Aí você se revolta. É uma das fases do luto, né? Sim. Então lidar com uma perda já é difícil. Ainda mais se lidar com uma perda de pai ou mãe. Ou até de um filho. Que chega a ser muito doloroso, né? E aí faz parte de você entrar nesse tipo de tratamento. Faz parte também. Por isso eu falo, Regina, da importância da gente também associar com a psicoterapia. Porque uma constelação, ela dura em média 2-3 horas. E aquilo mexe muito com as suas emoções. E daí, como que você vai reorganizar aquilo sozinho? Então é bom você ter um acompanhamento para você até discutir.
Tá, mas aí o acompanhamento seria na constelação? Não, seria com a psicoterapia. A psicoterapia. Porque o método da constelação... Não tem como, então, você separar a mesma constelação de uma psicoterapia. Não tem como. Pois é. Porque eu acho que você pode sair dali arrebentada também. Tem isso. É o risco que se corre. Né? Isso não tem nada a ver com retorno a outras gerações, tem? Não, vida passada, nada do tipo. Não. Então, tu perguntar, porque às vezes eu tava perguntando. Mas tem a ver, o que é o equilíbrio entre as gerações? Como é que você consegue fazer o equilíbrio, por exemplo, no sistema dos meus antepassados, com a minha família atual? Quando você coloca as coisas em ordem e você restaura os 3 princípios de todo o sistema. Então, por exemplo, o pertencimento, que eu disse, uma pessoa que foi excluída do sistema. O que é pertencimento? Exatamente. O pertencimento é o primeiro princípio que fala assim: para eu sobreviver, eu tenho que pertencer. Então, eu pertenço ao sistema. E eu tenho o direito de ter aquele lugar na minha família e ser honrado por aquele lugar. Que é o que eu dei o exemplo no caso das drogas ou das transgressões, que você exclui. Eu tenho vergonha daquele membro, então eu excluo da família. E aí alguém de alguma geração seguinte repete aquele comportamento para restaurar o equilíbrio. Para que aquela pessoa excluída seja lembrada, seja honrada, para que ela possa pertencer. E ela consegue, se você exclui uma pessoa de alguma... Quer ver um exemplo legal para a gente conversar? Por exemplo, tem um casal, tem um filho. Certo. Primeiro filho, aquela coisa, todo mundo, primeiro neto, primeiro dos dois lados, uma supervalorização, aquela festa. Aí, 2 anos depois, nasce o outro. Sim. O que acontece normal? Isso eu falo porque eu sou pediatra, né? E eu tenho muitos problemas que eu encaminho para psicólogo devido a isso. Aí, aquela criança que teve tudo e mais um pouco, que não é certo também, uma hiperproteção e tudo mais, de repente você, meio que põe de lado, de escanteio, fica meio de escanteio e aí o outro passa a tomar o lugar. Isso dá muito problema. Isso dá um desequilíbrio muito grande, tenho certeza disso. Você viu que até na sua própria fala, quando você falou o outro toma o lugar dele, isso já é o desequilíbrio. Mas e a gente percebe, né? Percebe. E toma. Eu percebo isso como pediatra, eu percebo isso, é impressionante. Era aquela criança, de repente está no consultório, fica quieta. Já não é mais aquele carinho. Aquele amor todo. Olha, você vai machucar teu irmão e não sei o quê. Então isso gera um problema, uma desorganização dentro da família, né? E isso tem a ver com o pertencimento, mas também tem a ver com o segundo princípio, que é o da hierarquia. Quem vem antes tem um lugar maior. Então, o primeiro filho vai ser sempre o primeiro. E automaticamente ele veio antes, o lugar dele vai ser maior na família. O segundo filho tem que ocupar o lugar do segundo. E o caçula o lugar do caçula. E quando um quer tomar o lugar do outro, tem desequilíbrio também. Tá, e como é que deve agir para não acontecer isso, né? Respeitar o papel de cada um. A mãe e o pai posicionar aquele filho. Olha, você é o filho mais velho, você sempre vai ser. Só que agora tem um irmão mais novo. E nós precisamos dar atenção a esse irmão mais novo, porque ele é menor. Mas você também pode ajudar. Você pode ajudar a tomar conta, você vai ser exemplo para o seu irmão. E aí você integra novamente na família. Porque ninguém nasce com problema, né? Ninguém nasce com problema, que eu tô falando emocional. Você adquire conforme as suas vivências, né? Aí tem uma pergunta aqui da Juliana da Quadro, que ela pergunta assim: quantas sessões são necessárias, né, para eu trabalhar uma questão pessoal? Depende muito, não sei qual é essa questão. Uma constelação, na verdade, você não faz uma constelação na sequência da outra. Diferentemente da psicoterapia, que você tem aquela regularidade. Constelação você faz e você precisa esperar um tempo para fazer uma nova. Porque tudo que foi feito ali é do campo emocional e vai demorar um tempo para agir no sistema. Entendi. Então, não é aconselhável fazer uma constelação com menos de 3 meses de intervalo. E essa sessão dura quanto, em média? Em média, depende do caso, mas tem sessão que é rápido, tem sessão que dura 2 horas ou 3 horas, dependendo de como que está emaranhado o conflito, né? E é legal, por exemplo, ir o casal junto? É muito legal. Os dois, mesmo que eles não façam seus papéis, mesmo que eles estejam somente observando, eles conseguem olhar aquilo com outros olhos e até se identificar. Ô Daphne, uma coisa que me veio aqui à mente agora é o seguinte:
Aquela pessoa que sexualmente ela não se define. Certo. Não se define, sabe, é bissexual e tudo. Não, ela não se define, a cabeça dela não se define. Nessa questão, constelação familiar, ela pode auxiliar? Ou ela não? Depende o que seria esse auxiliar. Se o auxiliar trazer uma clareza da pessoa, para a pessoa, de qual é o comportamento sexual dela. Porque muitas vezes até uma pessoa que é casada, tem filhos e tudo. Sim, mas ela tem uma questão interna de conflito. Isso é um conflito, concorda? Uma pessoa que é casada, tem filho, de repente está procurando alguém do mesmo sexo. Sim. E aí tem todo aquele tabu, preconceito, sim, né? Sim. A questão de você olhar para aquilo e de você aceitar aquilo em você. Então é libertador na medida em que você olha e você aceita. Quando eu falo da tomada de consciência, o que é? Simplesmente você olhar e dizer assim, sim, eu nasci biologicamente num corpo de homem, mas eu tenho atração pelo sexo masculino. Tá. Então o fato de você olhar e reconhecer, só isso já te traz paz, já coloca aquilo internamente no seu lugar. Tá. Tem uma pergunta aqui do Paulo do Centro, que eles não querem se identificar muito e tal. Pergunta o seguinte: eu posso fazer a constelação no lugar da outra pessoa? Quer dizer, eu acho que o meu marido é que é o problemático. É o grande problema. Eu não tenho nada, só beleza. Aí, meu marido é o problema, ele que erra, ele que é tudo e não sei o que mais. Aquelas mulheres lá que falam no chá da tarde que meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido... eu vou fazer uma constelação para cuidar do meu marido. Então. Aí chega lá, quase cai do cavalo. Né? Porque descobre que é a responsabilização. Não existe um culpado, existe responsabilização. Dentro do sistema, qual é a sua parcela nisso? E você tem que se resolver com relação à sua parcela. Você não muda o outro, você muda a si mesmo. Né? Ficar jogando o problema da humanidade no outro é querer esconder. Pode até ter problema, mas... Sim. Certo. Numa relação, nunca um só é culpado. Então não tem como eu fazer esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, para curar o outro. Meu marido. O que vai acontecer é que nós vamos colocar uma pessoa para representar você e seu marido e vamos ver qual é a dinâmica. Pode ser que o marido tenha questões com a família de origem como você, pode ser. Mas você tá aí dentro. Nessas... Não sai tapa, não. Não sai tapa. Graças a Deus. Brincadeira. Porque de repente vira um ringue ali. Mas tem constelações que são fortes. São fortes. Porque como você capta o campo emocional da pessoa que você está representando, tem pessoas que trazem uma raiva que elas estão acumulando há muitos anos. E aí você tem a oportunidade de botar pra fora. Então tem pessoas que choram, que se emocionam, que têm dores no corpo. As pessoas que estão representando o papel sentem as dores. Né? Sim. Mas depois que acaba a constelação, todo mundo sai ileso, viu, gente? É só no momento que tá representando o papel. Não vai ter quem participe, pegar o cavalinho, o macaquinho do outro pra mim, não quero saber. Não, cada um no seu lugar, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, né? E tem aquela questão também, você falou o que é princípios de funcionamento do sistema familiar chamadas ordens do amor. O que é isso? Ordens do amor foi o jeito que o Bert nomeou esses 3 princípios que nós falamos 2, né? O pertencimento, a hierarquia e o terceiro é o equilíbrio. De dar e tomar, dar e receber. Dar e receber. O que é esse equilíbrio? Ele fala o seguinte... Tem gente que só sabe dar, né? Não consegue receber. E tem gente também que só recebe. E tem outros que é aqueles que estão lá na poltrona esperando, só recebendo. Então, em qualquer relação tem que ter esse equilíbrio. Relação homem e mulher, tem que ter o equilíbrio de dar e receber. Porque a relação, são os dois que tem que cuidar. E ceder. Ceder é a convivência. É o acordo que você faz. Porque cada um é de um jeito, você tem que ceder. Você cede ali, mas se só um cede, por exemplo, o que acontece no sistema? Fica desequilibrado. Os dois precisam ceder. Então é a arte do consenso. Né? A única relação que não há esse equilíbrio é a relação dos pais para os filhos. Por quê? Os pais doam a vida. E não há nada que os filhos possam fazer para retribuir. Então os pais doam a vida para o filho e às vezes doam tudo, né? É difícil. Quem é pai e mãe sabe, né? É quase limitado a disponibilidade que a gente tem em doar para o filho.
E o filho, qual é o lugar dele? É tomar. Porque não é receber. Porque o receber é uma postura muito passiva. Eu tô aqui e eu recebo, não. O tomar para si é você fazer um movimento em direção a esses pais, absorvendo tudo que eles estão te dando, sem julgar, sem querer mandar, sem criticar. Ah, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo. Para os alemães, eles falam, é simples assim. Você tá vivo? Você nasceu, recém-nascido. Se te colocaram numa caixinha no rio e você sobreviveu, você já tem que ser grato. Porque seus pais te deram um dom maior que a vida. E não há nada que você possa fazer para retribuir. Não tem como retribuir. Aí o Ricardo, lá do Parque das Nações, ele pergunta o seguinte: qual que é a mudança efetiva da constelação familiar? O que ela propicia efetivamente? Sem a psicoterapia? Ou não tem jeito? Tem jeito. A constelação, eu faço a constelação para resolver meu problema? Sim, a constelação é o que eu falo. Por si só ela resolve? Por si só, sim. Ela consegue ordenar aquele sistema. Você vê, por exemplo, de um caso que eu acompanhei, que a gente fez uns movimentos de psicoterapia, né? De constelação na psicoterapia. Essa pessoa fez os movimentos, tinha uma questão muito profunda com relação aos pais que sempre viveram brigando. Então ele não conseguia ver os pais juntos um ao lado do outro e nem os próprios pais não se suportavam. E ele já é uma pessoa de meia idade já, né? Já é um adulto. Tá. E aí a gente fez os movimentos dele se colocando como filho. Ele tomando o pai e ele tomando a mãe, no lugar de filho. Certo. Dali a um mês, eu voltei a encontrar com ele numa palestra que eu dei, quinta-feira passada, ele falou assim: eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei: meu Deus, pronto, né? Aconteceu alguma coisa, né? Ele falou assim: olha, eu falei com meu pai semana passada e você não vai acreditar. Ele aceitou conversar com a minha mãe e eu ainda brinquei, disse que eu ia me mudar com a minha mãe para a cidade dele. E ele falou: ah, tudo bem, desde que não seja aqui em casa, tá bom. Mas ele falou assim: eles não conseguiam nem se ver no mesmo país, pra você ter uma ideia. Se bobeasse, era botar um na lua e o outro na terra. Então ele ficou surpreendido com as mudanças, né? E foi uma mudança prática, né? Prática. Uma mudança de relacionamento. Porque ele falou assim: ó, eu mesmo. não acreditei. Desde que eu existo, há 45 anos, eu nunca vi uma convivência deles nesse ponto. Eu acho que você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a questão da constelação familiar? Então, porque nós temos ainda um pouco de tempo e a gente falar um pouquinho eu acho que nós vamos ter que fazer um programa só sobre o coach. Tudo bem, a gente pode voltar outro para fazer. Acho que fica até mais bem explicado, porque né? senão não vai entender, o povo vai ficar meio bagunçado, não tem problema. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, mais um intervalo, e já encerramos então com a constelação familiar mesmo. Certinho. E marcamos aí daqui uns 15, 20 dias a gente falar sobre... Tudo bem. Melhor assim? Melhor então, tá assim. Bom, combinado. Não saiam daí que a gente volta já já. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, podem encaminhar perguntas, viu, gente? No e-mail eu não posso colocar o e-mail da Daphne por questões éticas, que eu fui orientada a não fazer, né? Mas vocês podem me encaminhar, tá? Porque eu encaminho tudo para Daphne. Precisar depois o telefone, endereço, tudo, só me pedir que nós passamos, tá bom? Também a Daphne deve ter a página dela, né? Sim, tem o site. Tem o site, tem a página, né? E aí vocês também podem entrar, que vocês vão chegar na Daphne. Tá? Não sai daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Celular, falando de constelação familiar, um assunto bonito, difícil a gente entender. A Daphne estava falando que eu estou tentando explicar o que não se explica, né, Daphne? Como é que é essa história, tentando explicar o que não se explica? É assim, o método da constelação, ele é um método fenomenológico e existencial. O que são essas duas palavras difíceis? O fenomenológico, ele diz muito assim: a gente olha para o fenômeno como é. Então não existe um script, um manualzinho, né? Ah, para doença tal eu dou remédio tal. Não. Você só vai saber realmente o que é quando você montar a constelação. Tá. Por isso que a gente não teoriza, a gente não explica, a gente não fala muito durante o processo. E a gente também não procura, depois que acabar a constelação, não fala nada? falar.
Você? Eu, como consteladora, como é consteladora, a gente usa frases pro posicionamento. Por exemplo, você é o pai, eu sou o filho, eu sou o menor. São frases que te colocam no lugar certo. Mas eu não fico assim, analisando a relação, você não discute seu caso com as pessoas. Entendi. Então são palavras poucas só para colocar a pessoa no lugar dela. E existencial? É existencial, que trata de uma vivência. Então se a gente foca muito no racional, a gente não experiencia. Por isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma mágica, né? Tá. A gente está assim, quebrando um pouco o protocolo de tratar um método fenomenológico existencial, trazendo à luz da razão. Tá, então eu quero te fazer uma proposta. Quero fazer uma proposta aqui. Sim. De nós mostrarmos uma dinâmica de uma constelação familiar. Claro. Pode ser? Topo, Então, aceito o convite. Então já está feito o convite aqui para Daphne, porque aí eu tenho certeza que aí todo mundo vai assimilar melhor, né, e até mesmo buscar essa ajuda e experienciar, né, experienciar, ver tudo, nós vamos mostrar. E as pessoas que tiverem interesse também podem depois procurar, né, a Regina, darem um nome. Nós vamos colocar o teu site, legal, tá? que a gente montando qual que é um teu grupo. Site? www.dafnepsicóloga.com.br. Tá. Então nós vamos botar no GC aí, gente, vocês olhem direitinho. E precisando, querendo falar com a Daphne, entra lá, vai ter o contato, aí tem tudo. Ótimo, tendo né? bastante pessoa, a gente pode montar uma sessão de constelação para as pessoas conhecerem o que é. Tá. Né? E Legal. aí experienciam na prática. Tá. E aí, só para ficar mais claro, Daphne, porque eu acho que não ficou muito claro, a questão de ser individual ou em grupo. Sim. Em grupo é quando a gente usa as pessoas para representar os papéis. Tá. É uma dinâmica rica, por quê? Porque as pessoas, elas conseguem dizer mais o que elas estão sentindo e conseguem se movimentar melhor, né? E aí a gente consegue fazer essa leitura. A gente também pode fazer utilizando bonecos no lugar das pessoas. E aí a gente não precisa das pessoas para representar, e a gente faz isso numa sessão, somente eu e a pessoa que quer fazer a constelação. E os bonecos fazem o quê? Os bonecos, o constelador, ele faz nada, né? Não faz nada, O boneco né? não faz nada. A gente usa aquele Mas eu olho Playmobil. pra ele lá e falo que ele é meu pai. Aí a gente usa o boneco de Playmobil, que eles têm mais uma flexibilidade. E aí o constelador vai se conectando com cada boneco para tentar entender qual o movimento que ele estaria fazendo. Que é o método, você acha que perde um pouco? Eu acho que é mais rico fazer com pessoas porque você visualiza melhor. Né? Você consegue enxergar a dinâmica num tamanho maior e com mais riqueza de detalhes. Quer dizer, individual, eu quero ir sozinha, não quero ninguém perto de mim. A gente faz com bonecos. Faz com boneco, você, mais os bonecos. E os bonecos. Tá, então, gente, entendeu? Dá pra fazer. Nós vamos mostrar a constelação familiar aqui, a dinâmica, como é que funciona. Nós vamos mostrar. Daphne vai preparar direitinho. Quando tiver tudo preparado, nós vamos fazer um programa só sobre a constelação familiar, praticamente falando, na prática. Não é isso? Sim. Ô, Daphne, se quiser acrescentar mais alguma coisa, o programa tá aí, nós temos aí uns minutinhos. Quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não te perguntei, porque pra mim isso é muito novo também, né? É um método muito novo mesmo. Mas você sabe o que eu senti vontade de fazer? Ah, que bom. Eu espero que você de casa também tenha sentido essa vontade. Senti vontade de fazer. É só quando a gente conhece que a gente pode concluir eu já se é bom ou não pra gente, que né? É muito interessante, que você se equilibra. Se você se equilibra dentro da família, dentro do processo. E aí se equilibra todo mundo também, você entende melhor o porquê talvez daquela pessoa ser tão fechada. Olha, eu sempre tive um problema com a minha irmã, a gente nunca se deu bem e eu não sei o motivo. A gente pode olhar isso na constelação. E isso pode ser libertador, né? É uma frase que eu queria, né, finalizar falando, que é do próprio Bert Hellinger. Ele fala assim, que a vida, né, a constelação mostra o que está escondido. E se a vida nos permite uma explicação, isso é um presente. Então é bem a questão de sentir, de experienciar. Interessante. É uma coisa interessante. Já tinha ouvido falar de constelação familiar. Depois, quando eu te convidei para vir aqui, eu fui ler um pouco, né, dar uma estudada um pouco para conversar com você.
Mas é realmente muito interessante, é muito interessante. Você buscar essa harmonia dentro de um sistema Sim. de família é muito interessante. E entender que a gente está integrado, que nós não vivemos sozinhos, né? O ser humano não é uma ilha e a gente existe dentro do sistema. Essas pessoas que se isolam do mundo, complicado. Essas pessoas que não quer saber de família, sai pro mundo. É intolerante, né? É intolerante, não aceita nada. Empatia, flexibilidade, nada disso. Tem uma questão profunda com pertencimento. Com pertencimento. Muito provavelmente, essa pessoa foi rechaçada. Em algum momento, ou ela não foi, ou ela mesmo se exclui, né? Porque tem muitas pessoas que você fala assim, eu não entendo. A família apoia, a família amorosa, faz questão de chamar essa pessoa para participar. E ela mesma se exclui. Uhum. Então ela talvez esteja repetindo o comportamento de alguém para que esse alguém que foi excluído do sistema seja lembrado. É interessante uma exclusão do sistema é quando fica velhinho, né? Muito. Nesse princípio da hierarquia, ó, vou te contar gente, uma coisa, ó. A pessoa fica de mais de idade... põe no asilo. Põe no asilo. Põe eles falam instituições de longa permanência, né? Mudou o nome assim só para ficar bonito. Só para dizer, né? Mas assim, põe no asilo, tá? E aí tá ferindo o princípio da hierarquia, porque fala assim, se quem vem antes tem um lugar maior, então os mais velhos sempre têm mais a dizer. E é o que a gente não vive hoje, né? Hoje, se você olhar para as famílias, são as crianças que mandam na casa, a criança que dita a regra, não existe a questão da hierarquia. Como que a gente trata os mais velhos hoje? Um jovem adolescente, ele tem paciência para lidar com o avô, por exemplo? Não. Isso é só do seu tempo, né? Isso estava ultrapassado, hoje o sistema é outro. Desequilíbrio. Isso provoca um desequilíbrio. Interessante, muito interessante. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho, prazer te conhecer. Obrigada. Tá bom? E Deus continue iluminando aí seu trabalho, seu caminho, tá bom? Amém. A vocês quero agradecer demais, mas demais o carinho, porque o que eu quero, gente, é fazer diferença na sua vida, sabia? Com informação, falando de saúde espiritual, mental, comportamental, orgânica, né? Falando de vida, de qualidade de vida, e buscar qualidade de vida é buscar tratar todos os pontos que nos incomodam. E não é só remédio não, viu? Tem pessoas que estão tomando quilos de antidepressivo. Não é assim, tem que buscar, existem outros caminhos que ajudam você a buscar seu equilíbrio, buscar a sua saúde. Não é isso? Vocês estão vendo aqui, constelação é uma forma delas, nós já trouxemos outros exemplos aqui. Tá bom? Vamos sair dessa zona do conforto de ir comprar o remedinho e tomar à noite para conseguir dormir. Por que não consegue dormir? Né? Existe alguma coisa que está atrapalhando. Não adianta ficar só tomando medicamento. Tem pessoas que não dormem. E dormir é qualidade de vida. Ter o sono é onde o nosso sistema imunológico é refeito, onde nós buscamos, renovamos a nossa energia. Não se usa o celular o dia todo? Se usa. Aí põe na bateria para quê? Põe na tomada para recarregar. Nós precisamos disso também. E o sono é importante. E tem muitas pessoas sofrendo com insônia por problemas de conflitos familiares e conflitos internos. Vamos procurar ajuda, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele nos permitir. Até lá!